Bom dia. Eu não te escuto. Calma aí. Ai, meu Deus. Eu não consigo escutar. Me escuta agora? Agora sim. Ah, ainda bem, nossa senhora. Falei, nossa, tá tudo pronto aqui, só falta não tá funcionando o áudio. Eu fiquei com medo também. É, legal. Vitória, você vai ser a primeira a apresentar, eu tô com o seu vídeo aqui, né? Tá, Tá bom? tá bom. E aí, como é que vai funcionar exatamente? É assim, são 3 apresentadores, né? Você é a primeira, aí a gente projeta o seu vídeo, tomara que funcione tudo bem. Aí, depois que apresentar o vídeo, a gente debate por 8 minutos, né? Uhum. A gente conversa sobre a sua apresentação. Eu dou oportunidade para que os outros participem. Eu estou vendo aqui que tem a professora Cláudia Quinis, que é fantástica, sensacional. Ela deve estar dando a opinião dela, então só a contribuição dela já vale ouro aí, né? Sim, Vamos ver se ela realmente vai contribuir. O professor Carlos Augusto também, né? Tá no... Eu não sei se o isso. Carlos Augusto ele é professor também. Ou... É, ele é professor também. Ah, é, ele é sim. É. Bom, via de regra, eu trato todos por professor, porque eu não sei quem é ou quem não é, né? Aham. Então eu falo, professora Vitória, por favor, né? Cria uma formalidade, pelo menos eu não crio a situação, porque alguns fazem questão. Desagradável, né? Professor José Eduardo, tudo bem? Bom dia, meu amigo Ricardo. Bom dia, Bom Vitória. Tudo dia. bem? Bom dia, tudo bem, e vocês? É, Na paz, na paz. na quarta-feira eu estava numa sala com o professor Eduardo, nossa, que perrengue, passei um vexame, não funcionou nada aqui. Eu não acredito. Nossa Não é senhora. vexame, não, Ricardo. É o que nós temos para a atualidade. Então, faz parte, é parte do processo. É. Mas eu me cobro, né? Eu não aceito. E passei o dia inteiro atualizando máquina e reinstalando o Zoom. O Zoom me quebrou na quarta de manhã. Nossa, que ruim. Mas Mas hoje, depois já ficou bem mais tranquilo, né? ontem eu trabalhei bem. Vamos ver hoje, né? Se vai funcionar. Aham. Já coloquei os vídeos todos aqui, né? Não, se der errado também, estamos preparados para fazer no Vamos Agora, sem problema Bom, nenhum. que bom, que bom. Como Você. diz, né? Vamos torcer para dar certo, que errado já deu. Então, vai dar. É, exato, exato. Vitória, É. você é aluna da professora Cláudia? Na verdade, eu fui aluna do professor Durval, lá Ah, na Unifesp, ok, e, e aí a professora Cláudia foi convidada para fazer parte da banca do meu TCC quando eu me formei. ok. E Uhum. aí, depois disso, o Durval, o professor Durval, que foi o meu orientador, falou assim, meu, que foi tão legal, foi um tema tão bom, vamos fazer um artiguinho para publicar, vamos. Aí a gente fez com os inputs da professora Cláudia também, mas não cheguei a ser aluna dela lá na Unifesp. Acho que ela começou a dar aula lá depois que eu passei pelas matérias que ela entra. Entendi. E qual é o seu estágio agora? Em que pé você está? Formada? Como é? Estou formada, trabalho em banco agora, trabalho no RH do HSBC, Aham, e aí me formei no comecinho desse ano, ok. e aí utilizamos dessa oportunidade aí para poder trazer o artigo, a gente achou legal. O Durval falou, meu, legal a contribuição desse tema, vamos publicar e tal. Eu falei, ah, tá bom, vamos. Sim. E aí, estamos assim, formados, graças a Deus, e continuando. E vai continuar estudos? Vai fazer um. Vai Pre- atingir um pós-doc, não tá?
Acho que não, acho que não vou seguir carreira acadêmica, acho que não tenho esse perfil, assim, foi bem suado, para mim foi muito difícil Sei, fazer a graduação, o TCC em si, assim, eu acho que, sei. principalmente porque o Durval é sensacional, então ele cobrou, assim, o fundo do fundo, né? Mas quero voltar a estudar, sim, quero fazer outra graduação, na verdade, Ah, mas não sei ainda exatamente no que. legal. Tudo bem. O professor José Eduardo, ele é o rei do pão de queijo. Ele é da área do pão de queijo lá. É? Aqui nas Minas Gerais, pão de queijo é a nossa especialidade. Temos outras também, a cachaçinha, o tutu, Ah, tem muita mas coisa. Imagina, Minas tem muita coisa. pão de queijo vai bem. Muito É. bom. Adoro. Vitória, você, né, para quem já experimentou um pouquinho disso, você não quer seguir carreira acadêmica, mas eu costumo dizer que mestrado e doutorado é meio que uma independência intelectual, então independente de onde você esteja. E tem agora a opção do profissional, né? Então tem mestrados e É, doutorados profissionais que aí eles são mais, digamos assim, É. mais aplicado ao que você estiver fazendo, ao que você estiver trabalhando, é uma aham. alternativa bem interessante também, tá? E lá no Ah, futuro ele legal. não te impede né, Então, se caso queira, de seguir a carreira acadêmica também. é, a, Entendi. a Uninove, o mestrado e o doutorado da Uninove é gratuito. Né, ó. É, Que legal. então. E é bom, né? O mestrado profissional deles é nota máxima do MEC lá do. Ah, é legal, interessante. Não, é um bom mestrado. Interessante. E é bem para os profissionais que estão em organizações públicas ou privadas, mas que, em princípio, querem aprofundar a capacidade de pesquisar, os métodos, a Aham. capacidade de pesquisa, de entender problemas, de formular problemas, de ver alternativas, de propor soluções e não necessariamente de ser um acadêmico, mas sim um pesquisador que pode Entendi. resolver boa parte dos problemas no ambiente que você estiver inserido, Ah, legal, bem interessante. né? Bem interessante. É engraçado porque quando eu escolhi o tema do meu TCC, que virou esse artigo, eu não pensava de jeito nenhum em entrar na área de recursos humanos, né? Que a gente volta muito mais para psicologia e ciências sociais do que para tecnologia, assim. Então, eu acho que hoje eu mudaria aí esse lugar, pelo menos, para onde eu iria. Tudo Bom bem. dia, professora Edith Netti. Bom dia. Será que eu estou na sessão correta? Porque eu não consegui entrar pela minha Sim, agenda. sim, está na blockchain, relevância da informação contábil e redução Isso, da assimetria informacional. exato. Certíssimo. A senhora vai ser a terceira apresentação de hoje. Pelo que eu entendi, eu não tenho seu vídeo, então eu acho que a senhora vai fazer a apresentação diretamente, é isso? Eu coloquei o vídeo no sistema. Eu não tenho também, aí eu verifiquei com a organização do evento e eles Sim, também não têm. Então, se você tiver o vídeo aí, a gente pede para a senhora mesmo executar. eu tenho o vídeo Ou, aqui. quiser fazer. E o Daniel Luiz Oliveira. Bom dia, professor Daniel. Bom dia, tudo bem? Al- Aspirante a professor ainda. Aluno de mestrado, não é isso? Isso, Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem. perfeito. Eu tenho Eu, critério, eu por favor. consigo ver também a apresentação da EditNet, tá? Qualquer coisa eu posso compartilhar também. Ah, legal. Muito bom. Ah, Bom, se você fizer, tá ótimo, porque a minha aqui eu nem sei como é que eu faço, gente. tá. Aí Porque qualquer coisa é só na hora você me consegue. Acho que eu tenho autorização para compartilhar, né? Eu tenho. Aí qualquer coisa na hora da dela eu Aliás, consigo projetar. eu preciso colocá-lo como Eu acho que eu consigo oh, apresentar, consigo compartilhar. Acho que o beleza. Lucas já colocou. Ótimo. Excelente. ótimo. Muito bem. Então, eu vou esperar mais um minutinho, não sei se os outros vão entrar, né?
Então, vou esperar mais um minutinho e a gente vai iniciar, porque a gente Eu acho que está... são só os três mesmo, não, É? Ricardo? São Eu, 3. eu achei que algum outro professor entraria na... Ok, então vamos lá. Bom, agradeço a todos a presença, muito obrigado por estarem aqui, por contribuírem com o nosso aprendizado, a nossa evolução, e a ordem a gente vai colocar primeiro a apresentação da Vitória, processo de aquisição de IRP por pequenas e médias empresas, oferta de fornecedores versus necessidades dos gestores. Depois nós vamos falar de blockchain, contabilidade, quais as temáticas abordadas nas pesquisas, Daniel Luiz de Oliveira. E em terceiro, blockchain, relevância da informação contábil e redução da assimetria informacional. Desde já agradeço a contribuição de vocês. Então, eu vou colocar para funcionar aqui a primeira. Onde está? Onde está? Você já vê em minha tela? Sim. Sim. Ok, vou executar. Hoje venho apresentar o artigo Processo de Aquisição de ERPs por Pequenas e Médias Empresas, Oferta de Fornecedores versus Desejos dos Gestores. Na agenda de hoje, passaremos brevemente pelos 5 pontos desse artigo, sendo eles introdução, revisão da literatura, metodologia, fatores críticos de sucesso e considerações finais. Os sistemas de gestão integrados, mais conhecidos pela sigla ERP, integram informações e processos baseados em informações dentro e entre áreas funcionais de uma organização, gerando uma base de dados sobre as diversas áreas da empresa, o que suporta a tomada de decisões, melhora o gerenciamento de clientes, facilitam o processo de vendas e gestão de estoque e elevam a produtividade dos colaboradores. Atualmente, as pequenas e médias empresas trazem consigo grandes desafios de gestão, desde a falta de planejamento estratégico, a falta de gestão de estoque, até a falta de desenvolvimento de equipe e de pessoas. Com todas essas limitações, o gestor de uma PME acaba acumulando diversas funções e centralizando diversas atividades. Considerando que os sistemas ERP foram pensados inicialmente para grandes organizações, é natural admitir que a aquisição demandasse muito tempo, muito dinheiro e muito conhecimento técnico. Por outro lado, com as pequenas e médias empresas profissionalizando cada vez mais e utilizando mais tecnologia, a demanda por esses sistemas nesse segmento específico de empresas também aumentou. Como a forma de gerenciamento, os recursos financeiros e as necessidades das pequenas empresas são distintas daquelas das grandes empresas, percebe-se que as ferramentas oferecidas sem qualquer tipo de adaptação podem nem sempre conseguir atendê-las. O objetivo desse trabalho é identificar como as necessidades tecnológicas dos gestores de pequenas e médias empresas são atendidas pelos fornecedores de ERPs. Tendo em vista que as pequenas e médias empresas apresentam um conjunto de características únicas, como estrutura, cultura e gerência, a forma como essas empresas gerenciam e implementam um sistema ERP também é diferenciado. A seleção de um ERP é uma tarefa difícil e demorada, devido principalmente à escassez de recursos disponíveis, à complexidade dos pacotes de ERP e às diversas alternativas de sistema ERP no mercado. Estando cientes dos fatores críticos de sucesso para a adoção de sistema ERP, uma empresa pode influenciar positivamente no sucesso do projeto. As PMEs devem estar especialmente atentas aos fatores críticos de sucesso, uma vez que carecem de recursos financeiros, materiais e de pessoal. Podemos ver aqui então os principais fatores críticos de sucesso encontrados na literatura, como gerenciamento de processo, envolvimento da administração, treinamento, comunicação, personalização mínima e disciplina no processo operacional. Além dos fatores críticos de sucesso, é necessário entender quais são os fatores utilizados pelos tomadores de decisão para selecionar um determinado sistema.
Diversos fatores podem afetar a escolha de um software de gestão integrada, como, por exemplo, fatores de mercado do fornecedor, fatores sistêmicos, fatores organizacionais e fatores de implementação. E deve ser considerado que alguns desses fatores são comuns para diversas organizações, enquanto outros apenas para organizações específicas. Podemos ver aqui, então, os principais critérios de seleção de ERPs por PMEs encontrados na literatura, como custo, tempo de implementação, flexibilidade do sistema, confiabilidade do fornecedor e satisfação do usuário. Em relação à metodologia desse trabalho, quanto à abordagem dos problemas, essa pesquisa é classificada como qualitativa. Quanto aos objetivos, essa pesquisa é classificada como exploratória e descritiva. Foi usada uma estratégia de pesquisa de estudo de casos múltiplos. O universo dessa pesquisa contempla pequenas e médias empresas do Brasil de diversos setores do mercado. Os sujeitos de pesquisa abordados para a entrevista foram proprietários, gerentes e pessoas responsáveis pela adoção e implementação do sistema, e foram feitas entrevistas semi-estruturadas para as coletas de dados. Como principais resultados, temos os seguintes pontos. As empresas estudadas consideram o sistema ERP como uma ferramenta de gestão do negócio, que oferece módulos e funções que facilitam o dia a dia, trazendo melhor visualização do controle de vendas, melhor controle de estoque e relatórios automatizados, o que ajuda na tomada de decisões. O que acaba convergindo com os motivadores para a adoção do sistema, onde temos fatores gerenciais e a melhoria na qualidade dos processos diários. Com as entrevistas, foi possível perceber que o custo é uma das variáveis mais importantes no momento de seleção. Outra variável muito importante é o sistema ter uma interface intuitiva de uso, o que influencia diretamente na satisfação do usuário e no sucesso de implementação do sistema. Em relação ao tempo de implementação, o período de implementação do sistema variou bastante entre os entrevistados, demonstrando que o critério de seleção tempo de implementação não se mostrou de grande importância para eles, ao contrário do que foi levantado na revisão da literatura. Os tópicos suporte dado pelo fornecedor e treinamento para o uso do sistema foram amplamente citados durante as entrevistas, tanto como critérios de seleção como fatores críticos para a implementação do sistema. A busca por um sistema que atendesse todas as necessidades da empresa em sua versão original foi percebida na fala de todos os entrevistados. Eles relataram que buscavam um sistema que já tivesse todos os módulos e funções que eles precisavam, sem a necessidade de personalização. Em relação às melhorias percebidas pós-implementação do sistema ERP pelos entrevistados, a melhoria mais citada foi a administrativa, que trouxe agilidade dos processos, maior controle de contratos, maior controle de contas, maior transparência e controle na gestão do negócio. Outra melhoria apontada por todos os entrevistados foi a melhoria no fluxo de caixa e redução do custo de horas de trabalho. Isso se dá porque, com o sistema, é possível ter um maior controle das contas a pagar e a receber, além da previsibilidade de caixa baseada nos planos de recebimento. Outras melhorias pós-implementação do sistema podem não ter sido citadas pelos entrevistados pelo fato de que, pela análise de dados, os entrevistados gerenciam a implementação apenas como um esforço de instalação de software e não como um programa de iniciativas de mudança organizacional de amplo alcance. Como conclusão, foi possível concluir que os fornecedores de sistema ERP no Brasil atualmente atendem sim às necessidades dos pequenos e médios negócios, entregando módulos e funções que as empresas desse porte têm carência para sua gestão. Adicionalmente, foi possível perceber que a maioria dos fatores críticos de sucesso para a implementação do sistema ERP está de acordo com a literatura estudada, especialmente no tocante aos custos. Este trabalho apresenta limitações por ser um estudo exploratório qualitativo, onde os resultados não podem ser extrapolados e dizem respeito apenas aos participantes do estudo. Ainda assim, os resultados da pesquisa foram satisfatórios para o alcance do objetivo proposto, pois assim foi possível verificar os pontos da literatura revisada durante as entrevistas. Muito obrigada. Muito bem, muito bom, boa apresentação, viu, Vitória? Muito obrigado. Obrigada. Alguém gostaria de contribuir? Professor José Eduardo?
Vamos lá, rapidinho, é só alguns pontos extremamente interessantes, né? Primeiro é o que eu venho comentando muito, é muito bom, é muito gratificante nós vermos trabalhos de graduação, né, de conclusão de curso, TCC da graduação, sendo apresentados no Congresso. Isso é muito, muito legal, é louvável isso. Então, isso por si só já é um fato extremamente relevante. E tem outros assuntos relevantes, né? O objeto de estudo, as PMEs, né? A ERP, a necessidade dessas PMEs se automatizarem, estarem aí antenadas e, sobretudo, em pandemia e pós-pandemia, né? Que é uma realidade aí da necessidade de automação, da necessidade do digital. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela empreitada aí conduzida, né? E a gente falava Obrigada. aqui nos bastidores um pouco antes, né? Quem já publicou um artigo na graduação, naturalmente já abre espaço para o mestrado e doutorado, que não seja o acadêmico, que seja o profissional. Mas por que eu digo isso? Né? Uma das grandes dificuldades de quem entra no mestrado e doutorado, nós trabalhamos um pouco com isso, a gente vê, é a dificuldade de entender o que é um problema de pesquisa, né? O que é um objetivo de pesquisa, o que são os métodos, o que é revisão bibliográfica. E você que já se aventurou, né, e produziu um trabalho de qualidade, que está sendo aprovado em um congresso, né? Então, e já vou falar para você e falo para todos os outros, né? Eu, como líder desse tema, estou líder desse tema aqui no Congresso, né? Então, eu fico muito feliz, porque esse ano, acho que é o ano que nós mais tivemos artigos submetidos nesse tema, que nós mais tivemos aprovação de artigos nesse tema, e artigos muito bons, artigos muito bem encorpados, muito bem escritos, muito bem, metodologicamente, artigos muito bons. Então, você, Vitória, com o artigo da graduação, fazer parte disso, parabéns, né? Já é um grande feito, é uma grande honra ter o seu trabalho no nosso tema, né? E espero, né, que quem sabe lá agora, né, você vai estudar um pouco People Analytics, né, o impacto dos sistemas Uhum. do seu banco na vida das pessoas, e isso te Olha, anime, te traga mais aí mais artigos para o nosso congresso, né, que essa mosquinha aí da pesquisa ela te contamine de verdade, tá bom? Obrigado e parabéns. Tá ótimo, muito obrigada, professor. que legal, belo comentário, viu, professor? Muito legal, essa motivação para todo mundo, inclusive para mim. Sim. Vitória, eu fiz várias observações, mas eu acho que a única curiosidade que eu tenho é o seguinte: quando você estava pesquisando, quando vocês estavam levantando os dados lá, tem um momento que você cita que podem causar desvantagens financeiras ou desastres, talvez até levando à falência, né? Uhum. Você, sei lá, na literatura, né, nas revisões da literatura, ou algum caso assim, você chegou a ver casos de falência de negócios devido a problemas de implementação de ERP? Só uma curiosidade, se vocês viram. Sim, sim. Na literatura, alguns autores trouxeram esse ponto, porque como a implementação do ERP pode ser uma coisa muito custosa e que demanda muito tempo, e você acaba colocando questões como estoque lá dentro, seus sistemas. Se você não faz isso de uma forma muito correta e muito planejada, levando em consideração os fatores críticos de sucesso, Uhum. pode ter problemas, integração de estoque, aí você acaba, o que você vende no físico e o que você vende no digital não bate, você começa a não conseguir fazer essa conciliação, além do fato de que às vezes você vai desembolsando dinheiro para aquela implementação, em algum momento você fica sem caixa porque você não se deu conta do quanto que isso ia custar no começo. Você não fez o levantamento de como o processo de implementação inteiro deveria ser, e aí isso pode sim causar falências e desvantagens competitivas muito grandes na hora que uma PME, principalmente porque ela normalmente não tem caixa, normalmente não tem estrutura ali financeira, estrutura certinha para poder planejar essa implementação. Então, às vezes eles entram no projeto sem entender o que vai realmente acontecer e acaba assim levando à falência. Legal. Acho que tem, só complementando, Ricardo, se me Por permita, favor, excelente claro, claro. intervenção.
eu acho que um outro fato muito interessante, Vitória e os meninos que estão aí também, né, a simetria informacional, blockchain, e a gente teve na sessão de quarta-feira, né, cloud, também ERPs, também BI, também CRM. Acho que uma das grandes questões, Ricardo, aliado a isso que a Vitória traz e a sua percepção, né, que muitas, principalmente as PMEs, que não têm dinheiro sobrando, o dinheiro é muito contadinho, né? Isso mesmo médias e grandes empresas, né? Elas pensam que adquirindo sistemas, elas vão resolver os seus problemas, mas não intervém, não tem processo. Então, o sistema vai ser reflexo de uma falta de processo, de uma falta de organização, e muitas delas, eu estou falando até como testemunha, tá? Da minha carreira pré-professor, né, que eu já vi médias empresas terem problemas sérios, assim, agora resolvemos o nosso problema de relacionamento com o cliente porque nós compramos um software de CRM, mas não tem a mínima cultura de relacionamento com o cliente, não sabe o que é relacionar com o cliente, não sabe o que... Então, vai dar errado, não vai ter jeito. Sim. Então, eu acho que endossa um pouquinho, é a percepção de vocês. Não é a ferramenta que vai resolver, né? Às vezes Exatamente. é o processo. A ferramenta ajuda muito a organização e toda essa questão de integrar as informações entre as sub-áreas ali de uma pequena empresa, mas se esse projeto não for olhado realmente como um projeto complexo de implementação, de tipo, preciso colocar treinamento, preciso colocar visão realmente estruturada nisso, existe uma, pelo que eu vi, grande parte dá errado, assim. A gente acha que, na verdade, implementar o software, igual você falou, vai ajudar, nossa, mas pelo que a literatura trouxe, a maioria das empresas que vão implementar o software acabam não tendo sucesso nessa implementação e desistem. É verdade. Eu vivo isso na prática. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Ednet, por favor. Vitória, parabéns pelo trabalho, né? Você é aluna de graduação? Não mais, já sim. me formei, eu era aluna, eu fiz, na verdade, o trabalho de conclusão de curso com esse tema, e aí depois que foi aprovado, depois que eu me graduei, o meu orientador, o professor Durval, me chamou e falou assim, olha, ficou muito bem estruturado, ficou muito bom, ficou muito legal, o tema é muito legal. Vamos transformar num artigo, vamos publicar, vamos atrás disso. E aí eu topei o desafio e falei, não, vamos transformar aí no artigo e poder publicar em algum congresso. Então, não sou mais aluna de graduação, mas já fui e o tema veio a partir disso. Olha só, deixa eu te dar uma sugestão. Eu tenho experiência de implementação de ERP em grandes empresas. Eu já fui key user, eu já fui gerente de projeto. E uma coisa que eu acho importante, eu acho que ajudaria bem no trabalho de vocês é se vocês tentasse verificar se existe algum estudo empírico que estudou a implementação de ERP em grandes empresas, para poder você fazer um confronto e entender à luz do que a literatura diz, por que em pequenas empresas acontece de forma diferente. A gente sabe que a questão de planejamento é fundamental, né? A questão do envolvimento de todos os usuários da empresa, porque você tem mudança de... Eu apertava o botão assim, eu vou apertar o botão diferente, as pessoas... precisa trabalhar a questão psicológica, que era uma coisa que nós trabalhávamos no projeto que eu participei, na verdade só foi um projeto grande mesmo. Grandes empresas têm problemas, mas esses problemas eles são controlados, como você disse, via questão de treinamento. Mas faz isso que eu acho que fica interessante na discussão dos teus resultados da tua pesquisa. Uhum. Legal, Ednet, muito obrigada pelos comentários. Quando eu fiz o trabalho de conclusão de curso, que aí a gente tem um espaço gigantesco
para poder trabalhar mais, lá eu trouxe uma sessão inteira falando sobre as diferenças entre as pequenas e médias empresas e as grandes organizações na hora da implementação, e por que esses fatores são tão diferentes, o que tem de diferença entre essas empresas para poder ter implementações tão diferentes, ter mais sucesso em uma, menos em outra. E aí, na hora que a gente transformou no artigo, a gente focou muito nessa entrega dos fornecedores para as pequenas e médias empresas, se estava sendo feita ou não. Mas sim, muito interessante. Acredito que daria um novo artigo inteiro falando só sobre isso. E eu vi sim, e tem muito mais literatura falando sobre a implementação nas grandes empresas do que nas pequenas. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade na hora de levantar essa literatura, porque tudo que eu achava era sobre grandes empresas, e eu falava, como é que eu vou trazer isso, o teórico, para poder falar das pequenas? E aí eu tive que, procurar muito mais para poder trazer. Mas a literatura, ela é bem extensa, é bem legal, e acho bacana essa fala, que pode ser até o tema para um outro artigo nessa mesma vertente aí como continuação. Muito obrigada. Legal. Bom, pessoal, vamos para o próximo, né? A gente já passou um pouquinho do... Vamos ver se eu consigo aqui. Cadê? Meu Deus. Me chamo Daniel Oliveira, sou aluno do curso de mestrado em Controladoria e Contabilidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou apresentar para vocês o artigo Blockchain e Contabilidade. Quais as temáticas abordadas nas pesquisas? Junto comigo, também participaram do desenvolvimento desse artigo a colega Gisele Sarmento e também as professoras Fernanda Momo e Romina de Souza. A tecnologia, sem dúvida, figura como um dos principais impulsionadores da evolução no mercado de trabalho. O desenvolvimento tecnológico tem potencial para impactar significativamente a qualidade de vida das pessoas. E a área contábil, assim como as demais áreas que permeiam o desenvolvimento econômico mundial, tem presenciado perturbações com o surgimento e avanço cada vez mais acelerado de novas tecnologias. Apresentando-se como mais uma dessas tecnologias disruptivas e como uma solução para trocas entre usuários sem a necessidade de intermediação de terceiros, surge a tecnologia blockchain, proposta por Satoshi Nakamoto, que propôs uma alternativa ao problema de confiança entre as partes em transações online. Visando sobre qual ótica encontra-se a agenda de pesquisa no que tange a contabilidade e blockchain, busca-se responder ao seguinte problema de pesquisa: quais as temáticas estão sendo trabalhadas nas pesquisas em blockchain direcionadas à área contábil? Para isso, define-se como objetivo desse estudo analisar as temáticas que estão sendo trabalhadas nas pesquisas em blockchain direcionadas à área contábil, buscando-se alcançá-lo por meio de uma revisão sistemática de literatura, onde serão revisadas publicações que envolvam a tecnologia blockchain no âmbito contábil, desde o surgimento da tecnologia em 2008 até o final de 2021. Referencial teórico. A tecnologia blockchain surgiu em 2008, em meio a uma das crises financeiras mais sérias que o mundo presenciou, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, apresentou um novo protocolo para um sistema peer-to-peer, ponto a ponto, de dinheiro eletrônico, usando uma criptomoeda chamada Bitcoin. Em oposição a um sistema onde existe uma autoridade central, a blockchain propõe um livro-razão distribuído, onde cada registro é salvo em vários locais independentes e espalhados por toda a rede. O sistema funciona em blocos completamente interligados e dependentes entre si, e é nesse sentido que as fraudes tornam-se matematicamente improváveis e praticamente impossíveis. Com o advento da blockchain, os ganhos possíveis nas áreas da contabilidade, em geral, parecem promissores, se considerarmos as possibilidades de aplicação previstas. Ideias como a unificação dos registros contábeis de grupos de organizações que se relacionam,
automatização de tarefas com a implementação de contratos inteligentes, auditoria 4.0 e contabilidade de tripla entrada ganham força. Método. A pesquisa foi classificada como qualitativa e descritiva, e no que tange aos procedimentos, optou-se por desenvolver uma revisão sistemática de literatura. A coleta das publicações que compõem a amostra dessa revisão sistemática foi realizada nas bases Web of Science e Scopus, considerando o período de 2008 até 2021, utilizando os termos de busca blockchain e account, constantes nos títulos das publicações a serem coletadas. Realizada a pesquisa dadas as restrições apontadas, obteve-se inicialmente um total de 153 artigos, sendo encontradas 64 duplicidades, identificadas através da ferramenta Rayama. Dos 89 artigos restantes, 33 foram descartados por não tratarem do tema objeto de pesquisa, e 5 artigos estavam inacessíveis, restando 51 artigos a serem considerados. A análise desses artigos foi dividida em 2 partes, sendo a primeira mais descritiva, visando apresentar os estudos que foram selecionados, e a segunda, destacando a análise de conteúdo realizada, onde a amostra foi ainda mais refinada. Serviram como base apenas artigos listados no índice AJG e no Qualis, com classificação B1 ou superior, resultando em 29 publicações. Apresentação dos resultados. Em relação à quantidade de publicações por ano, não houveram publicações entre os anos de 2008 a 2016. Já em 2017, houveram apenas 3 publicações, porém, as mais citadas da amostra. Nos anos seguintes, o volume de publicações aumentou, sendo 14 em 2019, seguido de 11 em 2020 e um total de 20 publicações em 2021. Os 51 artigos selecionados foram publicados por 138 autores diferentes, cabendo destaque para Smith, autor com mais artigos sobre o tema. Dos 51 artigos selecionados, 29 foram lidos na íntegra e considerados para análise de conteúdo. Foram identificadas 4 categorias principais. Na primeira categoria, apresenta-se a perspectiva de autores que relacionam a tecnologia como propositora de um ecossistema, explorando as relações entre as partes interessadas de forma descentralizada. Blockchain como ecossistema contábil e conceitos como indústria 4.0 e auditoria 4.0 são explorados, além de artefatos como um consórcio entre empresas, administração pública, bancos, auditores e demais stakeholders. Na segunda categoria, apresenta-se a perspectiva de autores que visualizam na blockchain uma solução para a melhora nos sistemas de informações contábeis, dadas as suas principais características, como confiança, transparência, rastreabilidade e imutabilidade. Alguns autores observam que a blockchain tem o potencial de melhorar o monitoramento de fraudes e a transparência entre processos. E sistemas são propostos como, por exemplo, para gerenciamento de ativos intangíveis, organizações virtuais e relatórios financeiros. A terceira categoria identificada aborda a perspectiva de autores que analisam as oportunidades e desafios que a tecnologia blockchain possibilita nas práticas contábil e de auditoria, e como os profissionais dessas áreas serão afetados. Os autores sinalizam a possibilidade de aumento de eficiência nas práticas contábeis e de auditoria, mas também o destaque para o fator humano, sendo o papel do profissional contábil aprimorado, executando tarefas mais estratégicas e de maior valor agregado, e não apenas sendo substituído. Por fim, a última categoria apresenta a perspectiva de autores que promovem estudos enfocando sua preocupação com a aprendizagem da tecnologia tanto na academia quanto no ambiente profissional. Alguns autores focam na construção do currículo, outros abordam atividades práticas e teóricas visando o aprendizado da tecnologia. Apresentam-se também relatos de experiências de aprendizado aplicadas por alguns autores em universidades em que lecionam. Conclusão. Analisados os 51 artigos científicos selecionados, a amostra que foi refinada em 29 publicações visando um aprofundamento da análise de conteúdo, 4 foram as temáticas identificadas: blockchain como ecossistema, blockchain e os sistemas de informações contábeis, blockchain e as profissões contábil e de auditoria, blockchain e os currículos acadêmicos. Diversas foram as perspectivas abordadas, porém com predominância de artigos mais teóricos, com poucas publicações técnicas, apontando aí boas oportunidades a serem investigadas. Tendo em vista as principais contribuições da tecnologia blockchain para a área contábil, este estudo contribuiu para uma visão sistematizada sobre as pesquisas que relacionam a área contábil com a tecnologia blockchain,
destacando possíveis gaps de pesquisas, temas mais abordados e desafios apontados pelos pesquisadores. Além disso, essa visão sistematizada corrobora para uma atualização sobre o andamento dos estudos sobre contabilidade e blockchain e elucida como está a formalização das potenciais contribuições da tecnologia na área contábil. Apresento algumas das referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção de todos. Me coloco à disposição para demais esclarecimentos. Muito bem. Muito obrigado, Daniel. Muito boa apresentação. Eu gostei muito do fato de que você foi bem didático com relação à explanação do blockchain, né? E depois você foi explicando o seu processo de revisão sistemática da literatura. Bom, antes de eu elucidar minhas dúvidas, perguntar para vocês se alguém gostaria de fazer algum comentário? Bem rapidinho, então, aqui, né, Ricardo? Não, Daniel, por favor. parabéns pela empreitada. Eu fico olhando essas coisas, esses trabalhos, assim, né? Eu gosto muito desses trabalhos, e principalmente que eles são muito úteis para quem vai continuar a pesquisa, né? Então, você fez um trabalho, né? Você, olha, trouxe o que está estudando, o que está apontando, o que está acontecendo. Então, isso é muito bom, porque, né, vários outros pesquisadores poderão partir do seu trabalho para continuar desenvolvendo. E é um assunto extremamente interessante, né? E aí você trouxe o que a literatura traz até agora, o que está sendo pesquisado, né? Eu, na minha carreira pregressa também, eu trabalhei em empresas de telecomunicações e trabalhei em banco. Então, eu fico pensando no blockchain, por exemplo, né? E aí a gente vai poder, né, associar, a gente vai associando, pesquisa é mais ou menos isso, né? E é muito legal a boa pesquisa, porque ela instiga e ela desperta para algumas possibilidades. E eu estava aqui pensando, né, que fatalmente eu acho que vai caminhar blockchain, contabilidade e alguma no setor financeiro de uma forma geral, tá? Fiscal, financeiro, talvez alguma coisa como o cadastro positivo do Serasa baseado em blockchain. Então, assim, as empresas poderiam ter acesso a créditos, né, mais baratos, a uma situação dessa, a partir dessa tecnologia, desse meio, desse processo, né? Então, a gente, né, você traz o que a literatura está trazendo e a gente já começa a pensar em outras aplicações além do que já foi apontado até agora e que eventualmente podem ser pontos de pesquisa também, sugestões de pesquisa daí em diante. Parabéns pelo trabalho, Daniel. Muito obrigado, professor. Posso comentar a fala do professor? Por favor. Pois é, então, eu também trabalho em banco atualmente, apesar também da carreira acadêmica, né? A Vitória também. Agora também somos bancários aí, ou ex-bancários. E realmente a gente vê muita valia na tecnologia blockchain justamente nessa possibilidade de descentralizar o relacionamento entre organizações, entre setores, até dentro de uma grande organização. E tem iniciativas muito bacanas aí no Brasil acontecendo. No banco que eu trabalho já tem uma iniciativa entre o banco e a Petrobras, por exemplo, justamente para automatizar essa tomada de decisão entre alta gestão. E tem uma iniciativa, que é uma coisa que eu estou mergulhado agora, que já estão montando aí um ecossistema entre o TCU, se eu não me engano, o BNDES, alguns outros órgãos públicos aí já, justamente para alimentar um banco de dados descentralizado. Então, realmente tem muita coisa aí acontecendo, né? Muito embora acho que tudo está iniciando, mas realmente tem bastante coisa a ser explorada, hein? Uma dicotomia, né? Banco Central descentralizado. Verdade. Tudo bem. Mas alguém gostaria de comentar o trabalho do Daniel? Daniel, parabéns pelo trabalho e até parece que você fez o trabalho junto com o Luiz, né? Porque o Luiz, o primeiro trabalho que o Luiz fez, esse trabalho que a gente vai apresentar agora na sequência, que ele é um ensaio teórico, né? A proposta de um ensaio teórico é de um aluno de graduação, acreditem, ele foi meu orientando, e o Luiz ele começou fazendo toda essa pesquisa que vocês apresentaram aí, né? Identificando os artigos e tudo.
E aí eu disse, e no final ele trazia alguma coisa que eu disse, bom, você não tem como fazer nada empírico? Aí ele disse que não, que não existe ainda como fazer. E é exatamente isso que mostra o teu trabalho, né? Que os estudos ainda eles estão nessa fase exploratória, as discussões ainda são muito discussões teóricas, né? E uma das temáticas que você coloca é exatamente o sistema de informação contábil, que é onde ele entrou para poder discutir teoricamente, incluir duas teorias para discutir a questão da implementação do blockchain. Bem interessante mesmo o seu trabalho. Muito bom. Muito obrigado pelo comentário. Bom, Daniel, eu tenho duas perguntas, mas eu vou um pouquinho no método, tá bom? Mais por curiosidade e aprender também com você o que você tem feito, né? Você fez um dos critérios de seleção, num certo momento, você qualificou, né? Você pegou as publicações melhor qualificadas e eliminou alguns outros trabalhos de uma outra. Esse critério é normal de acontecer, de você selecionar as melhores publicações? Porque eu acho que às vezes tem uma publicação ou outra que tem uma qualidade menos qualificada, né? Mas que também tem artigos interessantes. Você eliminou, não é isso? Na verdade, fomos fazendo um funil, assim, né? Começou, então, com os 51 artigos, dadas as primeiras restrições e tirando os artigos que realmente não tinham nada a ver, né? Uhum. E depois, para análise de conteúdo, até foi uma sugestão da minha orientadora, que eu acatei, que foi tentar qualificar. Claro que a gente, na hora de excluir essas, em torno ali de 20 e tantas publicações, a gente reanalisou elas, né, para realmente ver, não, nós estamos deixando isso aqui que é muito relevante de fora, mas foi no sentido até por uma limitação de tempo também, mas para a gente conseguir focar e conseguir ler na íntegra mesmo aquelas 29 publicações. Mas foi uma sugestão da orientadora que na hora achamos bem interessantes e realmente, assim, penso que o resultado não foi afetado, né? Dadas essas exclusões, a gente conseguiu trabalhar bem essas 29 publicações. Mas foi nesse sentido, assim, não digo assim que seria um critério sempre utilizado, né? Mas foi uma sugestão que no momento foi bem-vinda ali. Tá. Minha segunda pergunta é a seguinte: fala um pouquinho para a gente lá no âmago, né? Quando você estava tratando, como é que você chegou nesses quatro construtos, ou nessas quatro, né? Que o blockchain com ecossistema, né? Práticas acadêmicos, o sistema de informações contábeis, as profissões. Como é que você chegou nesses quatro? Tecnicamente e ontologicamente. Certo. Então, na verdade, eu carrego um viés eu fiz uma pós-graduação bem técnica na parte da blockchain, até por isso, né, por conhecer essa parte técnica da blockchain e estar ligado um pouco à tecnologia, assim, em função da pós-graduação e de experiências pregressas, né, eu já vim com esse viés, então, na hora de ler os artigos, ficou mais claro digamos assim, de classificar, né? Eu até no meu trabalho de pós-graduação eu desenvolvi um protótipo de um aplicativo de blockchain para o registro público, então bem técnico mesmo. E eu já vinha também lendo artigos mais nessa ideia de ecossistema blockchain, né? Uhum. E também com a ideia de auditoria 4.0, auditoria contínua. Então, assim, posso te dizer assim que surgiu naturalmente, dado esse viés que eu carregava já técnico das leituras que eu vinha fazendo, com o auxílio dos demais colegas e também da professora, né? E aí, lendo os artigos, basicamente, fomos enquadrando, assim, dentro dessas quatro categorias, né? Mas surgiu mesmo, eu diria, naturalmente, em função dessa vida pregressa aí, que acabou me direcionando dessa forma, né?
Não Você sei se... usou alguma ferramenta para isso ou ia lendo, ia fazendo seus registros manuais? Ali, para criar as categorias, não usei nenhum software específico, tipo NVivo, por exemplo, não utilizei para essa classificação. Utilizei aquela ferramenta Ryan, que foi uma descoberta ali muito Sim, legal, sim. Aí mas para basicamente para duplicidade. tratar ali, né, a amostra, mas basicamente foi na leitura mesmo, foi um trabalho bem orgânico, assim, né, na leitura e também nesse viés, né, na hora de fazer a pesquisa ali, que acabamos classificando dessa forma. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bom, muito legal. Muito obrigado, professor. Professor José Eduardo, o senhor, por gentileza, poderia projetar o terceiro? Eu não tenho ele na minha agenda, não sei por quê. Acho que vai dar certo. Vamos lá, vamos tentar Se Deus aqui. quiser. Obrigado, viu, professor? Imagina, prazer. Tá aqui. Ouvem? Não. Deixa eu ver só um instantinho. Eu tenho que... Se você passar o link para ele, para o professor Ricardo. também acho que dá, quer ver? Não Pode sei se passar na no... hora de compartilhar, não tem que compartilhar o áudio também, alguma coisa assim. Então, Pode eu tô olhando onde que eu compartilho, sabe? Tô Antes de procurando aqui. clicar, antes de compartilhar ali, não sei, de Deixa eu repente, parar. isso. Daí quando tu clica, eu acho que tem a opção. quiser jogar no chat aqui, eu pego. Deixa eu... Esse? Muito bem. Já que está funcionando, o time que está ganhando não se mexe. Não se mexe, mas mexe pouco. Nossa apresentação de artigo do 25º SEMEAD, que tem como objeto o blockchain, relevância da informação e redução da assimetria informacional. A tecnologia blockchain é uma tecnologia disruptiva e que estabelece entre os agentes a confiança por meio da colaboração, a segurança através da criptografia e a agilidade a partir de códigos inteligentes. A tecnologia pode agregar valor e a relevância da informação contábil e reduzir o custo de agência. E por esse motivo, esse ensaio ele propõe que tanto a informação contábil pode se beneficiar dos atributos da blockchain, como também a redução do custo de agência. Dessa forma, se propõe de que a blockchain ela converge para a melhoria do value relevance por meio da confidencialidade, da integridade e da autenticidade e também reduz o custo de agência. Além da introdução, o ensaio teórico apresenta 4 itens. Um voltado à discussão da tecnologia disruptiva e blockchain, e os outros 2 itens relacionam a tecnologia blockchain com value relevance e a redução do custo de agência. E daí se traz as 2 proposições do estudo. A blockchain é uma tecnologia disruptiva. Antes da blockchain, nós tínhamos as transações realizadas na forma de múltiplos relacionamentos binários ou então com a intervenção de intermediários. A partir da blockchain, essas relações elas são representadas por nós, de uma mesma rede de segurança, e com isso se tem uma maior confiabilidade das informações transacionadas. De informações, esses pacotes são interligados por meio de chaves públicas e originando-se uma cadeia de informações
Se define também um determinado volume de dados a serem agrupados em blocos de informações, e no limite estabelecido, esses blocos eles são fechados e disseminados entre as máquinas que compõem a blockchain. E essas máquinas, que são denominadas nodes ou nós, serão responsáveis por validar as movimentações registradas. Em termos de contabilidade, podemos dizer que a informação ela é importante para subsidiar os investidores e, dessa forma, ajudá-los a predizer fluxos futuros de caixa da entidade. E, como requisito, tais informações devem ser útil, relevante e confiável. Uma informação relevante é aquela que é capaz de fazer a diferença para o tomador da decisão. Nessa perspectiva, analisando a relação da tecnologia blockchain e value relevance, nós podemos afirmar que a blockchain ela melhora a relevância e a confiabilidade das informações por diversos motivos. O primeiro deles seria o de que a blockchain ela vai possibilitar que um registro certo ele possa ser verificável, que ele possa ser criptografado em nuvem de cada transação realizada, o que vai aumentar dessa forma a confiança e objetividade aos dados e às informações geradas. Um outro ponto é que no registro dessas informações, ele pode ser utilizado na inserção de informações contábeis e fiscais, diretamente com uma base em registros comuns. E, por fim, essa ação ela cria um sistema capaz de cruzar dados e gerar informações objetivas, oportunas e validadas pelas partes. Dessa forma, o estudo propõe que o blockchain ele aumenta a relevância da informação contábil. O ensaio apresenta 3 aspectos que se relacionam diretamente com a blockchain, a tecnologia da blockchain e a redução do custo de agência. O primeiro deles é o contrato ideal. A blockchain ela tem o potencial de atuar para que a empresa tenha o contrato ideal. O segundo seria relacionado à repartição das funções de gerenciamento e de controle. E o terceiro estaria relacionado à redução da simetria informacional. A utilização do blockchain, ele vai reduzir a simetria informacional por toda a tecnologia que está incorporada nesse tipo de tecnologia. Por meio das codificações, das diversas etapas das transações, que vai garantir com que se tenha uma maior segurança em decorrência da criptografia e também da impossibilidade dos dados serem mutáveis. E, ademais, ele vai possibilitar uma maior celeridade no acesso da informação por meio da distribuição das informações em partes. A segunda proposição do estudo, ele deriva da relação entre blockchain e redução do custo de agência. Isso se dá via redução da simetria informacional. Logo que se tem que o blockchain ele reduziria despesas e custos de agência, reduziria dispêndios de tempo de trabalho e, consequentemente, na análise de massa de todas as solicitações, redução de riscos, de falhas ou erro na não observância dos parâmetros definidos, dos custos oriundos da análise individual e também auxiliando o controle de operações que não estão de acordo com
normas específicas a cada entidade ou setor. O estudo conclui que, a partir da adoção na contabilidade da tecnologia blockchain, nós teremos um aprimoramento da geração de valor das informações contábeis. Com isso, se reduz os conflitos de interesse entre os usuários das informações, consequentemente, com a redução do custo de agência e a redução da assimetria informacional. A utilidade da blockchain para o Value Relevance, a teoria da agência, busca aperfeiçoar a qualidade da informação contábil por torná-la mais preditiva, tempestiva, colaborativa e menos centralizada. Muito bem, muito obrigado, professora Edith Netti. Muito boa apresentação. É interessante, né, a junção desses dois temas, com o Daniel começando a apresentar o blockchain, até teve uma definição, e aí a gente partir para essas duas proposições desse trabalho que a professora Edith Netti apresentou. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Queria fazer um comentário rápido. Parabéns, professora, pela apresentação. E realmente é muito engraçado, curioso, porque a minha ideia até de dissertação, justamente a próxima etapa, é justamente modelar, criar um modelo, então fazer um ensaio teórico visando modelar, fazer alguma coisa, um modelo teórico, para depois validar num estudo de caso, talvez dentro da instituição, né? Então é muito curioso mesmo o casamento dos trabalhos aí, mas muito bom, muito obrigado aí pela apresentação. Mais um trabalho oriundo de trabalho da graduação, né? A gente fica muito feliz com o teu trabalho, tá, Daniel? Obviamente, Claro. né? Mas a gente acha muito legal também quando a coisa emerge lá da graduação, porque é um esforço maior, e é muito legal isso. Então, a gente fica especialmente feliz, né? E é que a pesquisa, né, ela começando lá atrás, ela começando mais cedo, então, de ter o trabalho, e a gente sabe que para o professor, né, Edith, é um esforço maior, né, não resta dúvida disso, mas é muito gratificante também. Então, parabéns pelo trabalho, né? E é legal isso, né? Não foi jogo combinado, né, Daniel? Mas os trabalhos convergem, os trabalhos se complementam, os trabalhos trazem possibilidades, e de novo, né? A questão da simetria informacional, então, a questão de relevância da informação, no caso aqui contábil, né? Mas a relevância da informação. Então, quaisquer estudos que visem, né? Dar visibilidade, de permitir que mais atores tenham acesso a essa informação, que ela seja simétrica, principalmente em momentos, né, de tanto desencontro de informação. Então, estudos nesse sentido certamente são muito relevantes. Parabéns pelo trabalho. Muito bem. Professora Edith Netti, algum comentário? Eu queria só comentar, e aí eu acho que vale para quem está nos assistindo, né? Que é o seguinte, a gente tem várias discussões práticas e eu sou professora da disciplina de teoria da contabilidade no nosso programa aqui da UFC, no PPAC. E uma das coisas que a gente precisa atentar é a questão das amarrações teóricas, né? Esse ensaio aqui, ele foi, como o professor José Eduardo falou, foi um desafio para mim pegar um aluno de graduação e colocar ele para pensar em termos teóricos, para pegar todo o conhecimento que ele tem, que esse menino, ele realmente ele tem conhecimento acerca do que ele escreveu, a gente consegue perceber pela riqueza do trabalho dele, mas faltava a questão da amarração teórica, de dizer assim, sim, mas isso que você está falando, que você está me explicando,
ele é dentro da contabilidade, como que eu posso levar isso aí? Como que eu posso convencer, teoricamente, que você vai para as empresas adotarem uma tecnologia dessa daí? O que em termos, porque o investidor ele vai olhar para isso, né? Isso reduz a assimetria informacional, isso gera valor para a minha decisão, entendeu? E aí essas amarrações teóricas é muito importante. E uma outra coisa que, para você, Daniel, que está na área da pesquisa, a gente coloca, tem um artigo aqui que eu pedi para ele citar, que é um artigo bem interessante, que ele trata ele explica como que os estudos teóricos eles podem contribuir. E aí até eu pedi para ele caracterizar dentro da matriz lá colocada pelo autor, que é o Corley e o Goya, um artigo que está publicado na Academy, e que tipo de contribuição o artigo dele estaria contribuindo, que é uma coisa sempre interessante para a gente olhar quando a gente estiver propondo alguma contribuição teórica, né? Até para identificar se realmente aquilo é uma contribuição teórica ou não, que pode não ser uma contribuição teórica, tá certo? E outra coisa que na apresentação aí a gente fala concluindo, a gente não pode concluir em ensaio teórico, né, gente? Pois A é. gente não pode fazer isso. Então, eu pergunto para a senhora, como ele, como aluno, viu isso, né? Não ficou um pouco perdido? Puxa vida, estou fazendo um ensaio teórico e eu não tenho caso prático, eu concluo alguma coisa, ele não fica perdido nisso, porque eu, no início eu nem aceitava, quanto mais... né? Pois é, ele não trata como conclusão no artigo, ele trata como Aham. considerações finais. Sim, sim. Eu acho que essa conclusão aí foi da minha gravação que eu fiz, né? E aí Aham. eu faço até uma correção, porque a gente não pode realmente, a gente está tratando de proposições, Então, mas foram 2 proposições confirmadas. não foram, porque elas precisam ser testadas, né? Elas são discutidas a partir de toda uma discussão teórica. Mas aí, Isso. Daniel, vai lá, confirma. Faz alguns testes estatísticos para confirmar isso aí, entendeu? Isso que o artigo lança. Bom, quer confirmar? A gente não tem dados para fazer isso ainda, né? A gente sabe disso, mas talvez algum estudo de caso possa avançar na constatação dessas proposições, entendeu? Exatamente nesse sentido, com certeza, a leitura desse artigo já me municia melhor ainda para desenvolver, continuar o modelo e até testar, né, essas proposições. Exatamente. A ideia é essa, entendeu, muito, professor Ricardo? muito bom, casou muito E indo para um conhecer o método, trabalho. uma coleta de dados qualitativa. Qualitativa, se ele puder quantitativa, para poder testar lá alguma relação, mas é bem difícil, mas é assim que avança, é um campo novo, né? A gente está falando de tecnologia disruptiva, a gente está falando de uma coisa que surgiu recente. Os estudos, a gente sabe que tem muitos estudos acerca da questão do custo de agência, da redução de assimetria informacional. A assimetria informacional ainda traz custos grandes para as empresas. A questão de contratos ainda leva muitos custos de agência para as organizações, né? Esse artigo eu pedi para o meu filho, eu tenho um filho que é engenheiro de computação e ele trabalha com ciência de dados. Eu pedi para ele ler criticamente. Meu filho, e aí ele me trouxe algumas críticas do artigo que precisa observar, que a gente precisa ver, né? Que Daniel, a questão que a gente só coloca aqui vantagem. Bom, vantagem. E quais são os riscos que podem ser identificados a partir de uma implementação de uma tecnologia dessa? É uma coisa que para avançar no estudo desse, a gente precisa ter em mente, né? Riscos adicionais que, consequentemente, pode reduzir a questão de aumentar a assimetria informacional, se existir, né? Mas precisa estudar.
É só um lance, é só a gente, na verdade, professores, a gente está só fazendo uma provocação inicial, né? Para o estudo da temática. Muito bom. Professora, a senhora poderia pôr a senhora mencionou um artigo aí, ou colocar o link ou o nome dos autores Eu posso no chat compartilhar. para a gente, por Posso favor? compartilhar com vocês o artigo. Até para o Daniel fazer uso também, Exato. né? Muito bom. É a teia se formando, né, Ricardo? Exato, exato. Ontem a gente estava participando de uma sessão. Nossa, a sessão foi riquíssima, né? E a gente teve que continuar No no, privado. Café. no coffee break lá na reunião, como é que chama? Lá É na sala lá do Coffee Break. na sala, né? Isso. Na sala de networking, que chama, né? Uhum. Vou até pôr aqui no link, o link da sala de networking para vocês. Eu também não sei se agora tem um intervalo agora. Eu não sei se nesse intervalo nós vamos ter sala de coffee break. Na verdade, eu não saberia dizer. Mas Eu acho que tem também, Ricardo. Tem o link é, lá na sala, eu acho que tem. eu acabei de colocar o link do networking, mas eu não sei Isso. se nesse horário. Tomara que tenha. Então, ontem a gente deu sequência na discussão, mas a discussão era tão alto nível, gente. Eu confesso a vocês que eu ali só dizia amém, amém, assim, porque era fantástico o tema, viu? E aí, Muito bom. só para contar para vocês, né? A pessoa com muito talento, com muita coisa, ela estava mostrando para o pesquisador que tinha um erro na pesquisa dele, né? E assim, foi com muito talento e a pessoa, em vez de... Podia ter ficado melindrada, falar, isso aí já está publicado, sei lá. Não, o cara entendeu e falou, puxa vida, cara, eu não tinha visto isso, meu professor não viu isso, e aí precisou continuar porque a pessoa que estava fazendo a intervenção, ela estava realmente contribuindo com o trabalho do pesquisador. Meu, isso foi de um ganho extraordinário, assim, foi uma coisa que realmente eu fiquei, puxa vida, olha que resultado que a gente está tendo, né? Obrigado, viu, professora? Eu tenho um artigo aqui, eu vou ver se eu consigo baixar e mandar para a gente aí. Mas é bom, porque uma das coisas interessantes, eu não sei se acontece isso com vocês, é que muitas das vezes a gente encontra alguma coisa no artigo da gente na hora que a gente vai preparar a apresentação. Aparece, né? Transparece. Aí você diz assim, bom, mas por que isso? Eu quero explicar isso, mas cadê a explicação? Não tem no artigo. Tem, exatamente. Acontece, por isso que a pesquisa é assim mesmo, ela é viva, né? Ela é Ela viva. muito bem. Bom, pessoal, alguma outra observação? Por favor, estejamos à vontade. Não quanto aos trabalhos em si, mas, né, de novo, no papel de líder do tema, agradeço imensamente terem considerado esse tema para submeterem os projetos, os trabalhos de vocês, os artigos, né? Lhes sou muito grato, tá, Ricardo, pela moderação dos grupos aí, né, pela excepcional contribuição. Muitíssimo obrigado pelas intervenções, pelas contribuições. Queremos, né, muito ter trabalhos de vocês, tá, Daniel? A continuidade dos trabalhos, a Ednet também, né, Editnet, a Vitória, que eu sei que ela vai agora repensar a vida dela um pouquinho. Então, considerem o tema para o ano que vem, para a submissão de trabalhos. Relembro que esse ano foi recorde de trabalho no tema, trabalhos muito bons, muito ricos, com muita qualidade. Então, muitíssimo obrigado, né? Em que pese, né, certa precariedade da pesquisa no país, é muito bom a gente ver que, né, nós ainda continuamos firmes, continuamos produzindo e que muito caminhamos e muito ainda temos que caminhar. Muitíssimo obrigado pela contribuição de vocês, pelo que vocês nos trazem, pelas discussões apresentadas, por tudo. Muitíssimo obrigado.
Eu estou colocando o artigo aqui, viu? Para vocês baixarem. Obrigado, Porque professora. como é um artigo da Academy, não é tão fácil assim da gente... Uhum. Guardar. Pronto. Opa, obrigado, professora. Bom, da minha parte, eu só tenho a agradecer a vocês, a contribuição de vocês é super valiosa, eu só aprendo, nesse momento estou aqui para aprender com vocês, aprendi muito e agradeço demais a presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Até Obrigado. logo. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.